A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez aqui estamos para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita estudando a lição de adulto da editora Betel, que traz por tema nesse quarto trimestre de 2022 a Igreja e o Espírito Santo. A necessidade do avivamento promovido pelo Espírito Santo para os dias atuais. E a lição de hoje é a lição de número 7, que tem por título os dons de elocução. Então vamos estar estudando sobre esse tema. É um tema bastante profundo, maravilhoso e que precisa, ou melhor, que precisamos nós como cristãos ter um profundo conhecimento desse dom glorioso que é o dom da elocução. Envolve aí variedades de línguas, profecia e interpretação. Ok, meus queridos? O textuário vem dizendo: mas o que profetiza fala aos homens para edificação e exortação e consolação. 1 Coríntios, capítulo de número 14, verso 13, ou verso 3. A verdade aplicada diz ainda: as manifestações do Espírito em profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas resultam em edificação, exortação e consolação ao corpo de Cristo. Então, o objetivo do dom de elocução envolve aí variedades de línguas, profecia e interpretação. E os três servem para, como diz aqui a verdade aplicada, eles servem para edificação, exortação e consolação do corpo de Cristo, da igreja amada do Senhor. Nós temos aqui os três objetivos, e o primeiro dele é falar sobre a confusão acerca dos dons de elocução. Existe aí uma confusão muito grande, nós vamos estar nos aprofundando nessa questão aqui, nesse objetivo. O segundo é despertar no crente o desejo pela busca dos dons, e o terceiro mostrar a relevância dos dons para a igreja. Primeiro, nós precisamos entender o que é a variedades de língua, o que é profecia, como se manifesta e principalmente a interpretação de língua. Segundo, nós precisamos despertar nos crentes ou em toda a irmandade, vamos dizer assim, o desejo pela busca dos dons espirituais. E por último, mostrar a relevância dos dons para a igreja. É muito importante isso, principalmente no momento em que nós estamos vivendo, quando existe aí uma miscelânea de dons, falsos profetas, falsos mestres, enfim. E a igreja do Senhor precisa estar atenta para isso, para não cair numa armadilha. O texto de referência, irmãos, da nossa lição está registrado em 1 Coríntios, capítulo 14, que inicia no versículo 26 e vai até o verso 31. Diz o primeiro versículo aqui, o verso 26, dessa forma: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Então, o apóstolo Paulo aqui, nesse primeiro ponto, ele começa exortando a igreja de Corinto, pois nós sabemos que a igreja de Corinto era uma igreja completa na sua época. O texto da carta de Paulo aos Coríntios, diz que ali não faltava nem o dom, porém existia ali uma grande confusão. Então nós vamos ver no decorrer, se você já estudou, se você estuda ou se não estudou, é bom você estudar ali as cartas de Paulo a Coríntios, primeira e segunda carta ali, para você entender que muitas coisas estranhas aconteciam naquela igreja. E Paulo agora, ele vem aqui orientando. Ele faz uma pergunta: que fareis, pois, irmãos? É uma interrogação. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Mas aí ele conclui esse primeiro ponto dizendo: faça-se tudo para a edificação. Então, se não for feito para edificação, vai ser para confusão. Então é preciso que haja decência e ordem. É preciso que exista entre o povo de Deus sensibilidade, para não atropelar ninguém. E o próprio Paulo, ele vai ensinar que quando para alguém, para um irmão, é revelada alguma coisa e outro irmão já está profetizando, ele deve aguardar a sua vez para poder revelar aquilo que Deus lhe mostrou. Então tudo seja feito com decência e ordem. Outra coisa, num ambiente onde todo mundo fala línguas e ninguém sabe o que está acontecendo, o próprio Paulo vai orientar dizendo que se ali chegar
uma pessoa incrédula, uma pessoa que não sabe o que é aquilo, ele vai achar que está todo mundo louco, está todo mundo embriagado, assim como aconteceu lá em Jerusalém. Enquanto alguns estavam admirados de ouvir pessoas falando na sua própria língua, outros começaram a dizer, eles estão embriagados, passaram a noite na farra aí. Então Pedro levanta, nós conhecemos o texto, levanta e começa a explicar que aquilo não era bebedeira, mas era o que Deus tinha prometido por intermédio do profeta Joel. Então, isso nos dias atuais é necessário. Todos podem falar em línguas, sim, mas ele aconselha que é necessário que haja interpretação, porque como vamos ver na lição de hoje, a interpretação, ela vai trazer, né, mensagens, muitas vezes uma mensagem profética, muitas vezes uma mensagem de exortação, muitas vezes uma mensagem de consolação para a igreja, por interpretar línguas que estão sendo faladas, que a pessoa que fala não sabe e muito menos estudou para falar. E é desconhecida da maioria das pessoas, ou por que não dizer de todos, porque é uma linguagem sobrenatural de uma outra esfera, não da nossa. Amém? Aí o versículo 27 diz assim: se alguém falar língua estranha, faça isso por dois, ou quando muito três, e por sua vez, quer dizer, tem que respeitar o tempo. Se alguém falar língua estranha, faça isso por dois, ou, quando muito, e por sua vez, e haja intérprete. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo está colocando uma baliza na situação em que a gente tem vivido nos últimos anos, e muita gente, infelizmente, tem feito aquela gritaria sem fim. E o pior de tudo, irmão, é que a gente não vê nenhuma mudança na vida dessas pessoas. Faz uns movimentos que não passa de movimento mesmo. É uma gritaria ensurdecedora, muitas vezes incomoda a vizinhança, muitas vezes os vizinhos chamam até a polícia, sobe em cima de banco, derruba banco, se enfia por debaixo do banco, faz uma balbúrdia, vamos ser sinceros. E a vida daquela pessoa não muda em nada. Não há uma conversão de fato. A pessoa tá enrolada e sai mais enrolado ainda. Então Paulo está aconselhando que tudo tem que ser feito com decência e ordem. E se num ambiente tem ali 3 pessoas falando em línguas, ele aconselha que haja interpretação. Mas se isso não está acontecendo, é porque nós não estamos buscando esse dom glorioso para as nossas vidas. Alguma coisa está fora de contexto, está fora de lugar. E o conselho que nós temos na lição de hoje é que nós precisamos buscar, e o próprio Paulo diz que nós precisamos buscar os melhores dons, porque eles servem não somente para a edificação da igreja, mas também servem para que nós não venhamos ser enganados pelos espíritos malignos que estão aí. Bem, vamos adiante aqui. O verso 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Falar em línguas não quer dizer que eu tenho que propagar ele para os 4 cantos do templo. Eu posso falar comigo mesmo e com Deus. Falar em línguas não é fazer aquele barulho terrível. Então nós precisamos estar atentos. Fale consigo mesmo. Você está sentindo aquele gozo no coração? Se Deus usar alguém para interpretar, louvado seja Deus. Se não, e começar o negócio ferver, todo mundo começar a falar, baixe o tom da sua voz e fale consigo mesmo e com Deus, e seja renovado, seja edificado, porque a palavra de Deus diz que os que falam em línguas, eles edificam a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. E fale 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Isso aqui é importante também. Não há contradição na profecia, irmão. Se Deus falou que vai colocar, porque eu já vi isso, eu já vivi isso. Eis que te digo que se você não endireitar o teu caminho, eu vou te colocar numa cama de enfermidade. Aí daí a pouco Deus levanta outro profeta e diz assim: eis que te digo, meu servo, que eu estou contigo e que eu vou trabalhar na tua vida. Que Deus é esse? O nosso Deus é Deus de confusão? E uma hora ele adverte a pessoa para tomar uma atitude, e outra hora ele fala que do jeito que tá bom e que vai abençoar, continua abençoando. Então é preciso ter esse tipo de julgamento na igreja. Enquanto as pessoas estão falando, esses cristãos aqui precisam, os irmãos precisam julgar para ver se o que está sendo dito é mesmo da parte de Deus, ou se não é da parte do inimigo. E eu sempre digo, irmãos, que a profecia, ela só é autêntica quando se cumpre, porque existe muita profecia por aí que nunca se cumpriu, e a palavra de Deus nos orienta sobre isso. Marca o dia e a hora. Se a profecia que o profeta entregou
é de Deus, ela vai se cumprir. Então, se ela se cumprir na íntegra, como foi dito pelo profeta, esse profeta é de Deus. Mas se ela não se cumprir, então esse homem falou de si mesmo, ele não é de Deus, ou essa mulher não é de Deus. Então precisamos ter cuidado com isso. Um outro ponto aqui, outro versículo diz assim: mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam. Então nós vemos em todo momento da orientação de Paulo aqui o zelo e o cuidado para não haver confusão, para não haver confusão. Então eu estou ali sentado em comunhão com o Senhor e de repente o Espírito Santo me revela algo. E quando eu começo a falar, o primeiro lá fecha a matraca, cala a boca. Eu já participei de muitas reuniões nessa minha vida, aonde eu vi o céu se abrir e a glória descer, sendo usados falando em línguas, e de repente Deus levanta alguém lá na nave da igreja e começa a interpretar, e a igreja fica em silêncio. De repente cai aquele temor sobre a igreja, é choro, é batismo com o Espírito Santo acontecendo, porque o Senhor de fato falou. E não tenha quem diga ao contrário, porque você sente a real presença do Espírito Santo no meio do povo. Isso é lindo. Muito diferente do que nós temos visto nesses últimos tempos. Então aqui, meus queridos irmãos, a introdução vem dizendo que nesta lição veremos os dons conhecidos como dons de elocução. Esses dons devem ser empregados exclusivamente para edificação, exortação e consolação, para que não haja desordem no seio da igreja. Então, a finalidade sempre é a questão da desordem. Tudo com decência e ordem. Então nós vemos aqui os dons relacionados à elocução, profecia, a variedade de línguas, a interpretação de línguas. São manifestações do Espírito Santo classificadas como dons de elocução. Os mesmos capacitam o membro do corpo de Cristo a falar sobrenaturalmente. Essas manifestações sobrenaturais, vindas da parte de Deus, visam edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. Infelizmente, o que temos visto é que muitos, de forma incorreta, dizem serem possuidores destes dons e assim enganam a muitos com suas falsas manifestações. Infelizmente, tem muitas pessoas que hoje até se autodenomina profetiza, profeta, e por aí vai. E se nós fôssemos aqui falar de tantas mazelas, de tantas coisas que já aconteceram por conta desses profetas e profetisas, nós ficaríamos aqui muito tempo, e o tempo nosso aqui é resumido, mas eu acredito que os irmãos têm conhecimento também de muitas coisas que já aconteceu, casamento e não deu em nada, desmantelou porque foram casamentos arranjado por meio de profetada e de tantas coisas mais. E muitas pessoas sendo enganadas no seio da igreja. Por quê? Porque não tem buscado. E eu acredito, irmão, sem sombra de dúvida, que um dos maiores responsáveis por isso não acontecer hoje, ou seja, não haver batismo com o Espírito Santo, a entrega de dons espirituais para a igreja, o principal culpado por tudo isso é a liderança da igreja, é o pastor da igreja, é o dirigente da igreja. O pastor é que guia as ovelhas, não é as ovelhas que guiam o pastor. Então a gente tem visto também essa mudança, essa mudança de valores. O pastor está lá babando no cajado e a igreja está andando, transigindo com o pecado. Como é que o Senhor vai conceder dons espirituais à igreja? Como é que crente vai receber batismo com o Espírito Santo? Eu faço uma pergunta: quantos anos faz que Jesus não batiza um cristão na tua igreja? Quantos novos crentes você já levou para o batismo nesse ano? Então são questões, irmãos, que são responsabilidade do pastor e do ministério local. Quantas vigílias você fez durante esse ano na tua igreja para a busca de dons espirituais? Então, são coisas que precisam ser vistas. Se você convocar o povo vai. Agora, a vigília não é o que a gente tem visto na atualidade. Não é contratar um pregador renomado, uma banda, e ficar a noite inteira tocando e pregando. Não, vigília é diferente, irmão. Vigília é oração mesmo. Começa às 11 horas, 10 horas, 11 horas da noite e vai a noite toda até o sol raiar, buscando. Tem lá um intervalo ou dois para tomar um café ou ir no banheiro, mas volta-se, e ajoelha e busca. Ali você vai chorar na presença de Deus. Foi assim que eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Era ajoelho mesmo,
né? Chegava uma hora que o joelho adormece, você não sente mais ele. Mas hoje as pessoas nem ajoelhar, não ajoelham. É difícil, né? Aí é complicado. Há um preço a ser pago. Se tem uma igreja abençoada, irmão, precisa pagar o preço. E o preço é esse. Não da forma como a gente tem visto aqui. Quando diz, infelizmente, o que temos visto é que muitos, de forma incorreta, dizem seres possuidores destes dons e assim enganam a muitos com suas falsas profecias e manifestações e etc. E aí nós vamos aqui para o ponto bem rápido, que é o ponto 1, que fala sobre profecia. Diz aqui, meus irmãos, que este dom nos permite ouvir a palavra inspirada do Espírito Santo e sermos edificados, exortados ou consolados por ela. Esta voz profética se consolida pelo cumprimento fiel e pelos resultados. Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós, conforme diz 1 Coríntios, capítulo 14, 24 a 25. O Espírito Santo nos capacita com este dom para servirmos a Igreja de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2 e verso 5. Então nós vemos aqui que se houver 2 ou 3 profetizando e entrar um indouto é uma pessoa que não tem conhecimento acerca das coisas espirituais, acerca das coisas de Deus, tudo o que ele faz vai ser revelado. Então, se uma pessoa não conhece, se aqueles irmãos não conhecem ele e ele não conhece aqueles irmãos, e vendo ali a forma como Deus está tratando com ele, revelando coisas que só ele sabe, e Deus, então, conforme diz o comentarista aqui, ele vai se quebrantar diante de Deus, reconhecendo que Deus é o Senhor. Eu me lembro de uma determinada feita, e eu fui pregar numa igreja, numa região, o templo estava lotado de pessoas. E eu preguei uma palavra que o Senhor me deu, e no final daquela reunião, um cidadão veio ao meu encontro, eu não conhecia, e ele chegou, botou a mão no meu ombro, assim, até de uma maneira meia rústica, e falou, vem cá, você me conhece de onde? Aí eu olhei para ele assim, dei um sorriso, eu falei, não conheço não, é a primeira vez que estou lhe vendo. Ele falou, como é que você falou a minha vida? Quem que falou para você sobre a minha vida? Eu não conheço ninguém aqui, é a primeira vez que eu venho aqui. Aí eu entendi, aí eu falei, vamos sentar um pouquinho, vamos conversar? Aí o dirigente daquela igreja, daquele templo, sentou junto, sentamos os 3 juntos, e ali eu, depois de ter entendido o que tinha acontecido, fomos explicar para ele. Eu não tinha revelado, mas o Senhor tinha revelado o que estava acontecendo com ele e o que iria acontecer com ele. E o resultado não foi outro, a não ser ele dobrar os joelhos ali e aceitar Jesus como Salvador. Era uma pessoa que estava sendo procurada pela justiça, estava aí com um problema muito sério, e ele reconheceu o seu erro, se curvou diante do Senhor, aceitou Jesus como Salvador. Mas tudo o que ele estava fazendo e tentando fazer, o Senhor, naquela ministração, colocou na minha boca a palavra, e aquela palavra foi como uma seta na direção dele, e ele se incomodou, porque eu não conhecia, ele não me conhecia, então ele veio tirar satisfação. Então é assim que Deus faz. É preciso que nós sejamos possuidor dos melhores dons, como eu já disse, como Paulo orientou. Eu não conheço o coração do irmão, da irmã, das pessoas que estão no ambiente, mas o Espírito Santo conhece. E o Senhor Deus sempre tem uma palavra que vai de encontro com a necessidade das pessoas que estão ali. Porque o intuito de Deus sempre é trazer a edificação para o corpo de Cristo e trazer aquelas pessoas, o Espírito Santo convencer aquelas pessoas do pecado, da justiça e do juízo, ok? Vamos para um outro ponto aqui. O ponto 2 vem dizendo aqui, a importância do dom de profecia para a Igreja de Cristo. O apóstolo Paulo possuía uma visão profunda sobre a importância do dom de profecia para a Igreja de Cristo. Em um dos seus textos sobre o assunto, ele exorta a igreja para buscá-lo. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Importa-nos reiterar que a sua importância é tamanha, pois aquele que profetiza edifica toda a igreja. Assim, através do dom de profecia, o Senhor fala abertamente de forma simples e direta com o ser humano, com o intuito de edificá-lo, exortá-lo e consolá-lo. Então aqui a conclusão, da profecia.
E aí, a maior profecia, meu querido, é a palavra de Deus. Quando você abre a Bíblia e o Senhor te dá um texto, essa profecia, ela é infalível. E eu não falei em línguas ali, mas o texto que o Senhor me deu e a revelação sobre aquele texto foi uma profecia que foi de encontro com a necessidade daquele homem, né, daquele Senhor. Acompanhamos, né, o seu caminhada a partir daquele momento e ele se entregou, foi, né, estava fugido, se entregou, confessou o seu pecado diante das autoridades e se submeteu a pagar o preço pelo erro que tinha, servindo ao Senhor com alegria e glorificando o nome do Senhor, porque foi encontrado. Então Deus nunca vai dar uma viagem perdida, irmão. Deus conhece aqueles que são seus. Deus tem poder para transformar. E quando o homem se humilha, se quebranta, reconhece as suas falhas, então Deus age com poder e glória, porque Ele tem todo o poder. Louvado seja o nome do Senhor. No terceiro ponto aqui, nós vamos ver sobre a questão de julgar a profecia. E aqui diz que a Igreja de Cristo, bem doutrinada, não tolera os falsos profetas em seu meio e faz o uso correto dos dons espirituais de acordo com a palavra de Deus. João, em suas palavras, redimenta que é dever da igreja julgar as profecias para ver se estão de acordo com a palavra de Deus. Ele manda provar a veracidade dos profetas para ver se está em conformidade com a Bíblia. O apóstolo Paulo também orienta a igreja sobre a necessidade de julgar. A igreja deve julgar, como comentou Stanley Orton, meticulosa e publicamente com deliberada consideração e avaliação, o que o Espírito está dizendo. Isto incluiria como a profecia se alinha com a palavra de Deus, como satisfaz a necessidade, qual é o propósito de Deus e o que os crentes devem fazer com o que houve para edificar o corpo. Também aquilo que eu já falei a princípio. Esse julgamento não é interpelar o profeta, né, na hora que ele está profetizando, mas é observar se o que ele está falando está consoante com a palavra de Deus, se existe alguma ligação, se aquela profecia não é da carne, porque nós podemos analisar 3 pontos. Existe a profecia do homem, né, através do espírito do homem, né? Existe a profecia provocada pelos espíritos imundos, né, pelos demônios, e existe a profecia de Deus. É por isso, irmãos, que um outro dom muito importante na igreja do Senhor é o dom do discernimento. E os julgadores, as pessoas que vão estar ali ouvindo a profecia, nesse julgamento eles precisam estar pedindo a orientação do Senhor no discernimento, para ver se aquilo não é demoníaco e se de fato é vinda da parte do Senhor através do Espírito Santo. Então, esses 3 pontos precisam ser analisados, ok? E aí o outro ponto é a questão de anotar. E precisamos ter cuidado, porque se alguma profecia vai contra o que é ensinado na igreja, contra a palavra de Deus, isso aí é uma profecia errada, porque é uma profecia que vai tentar descaminhar ou tirar os irmãos do caminho da fé, né, e da sã doutrina. Então é preciso vigiar sobre isso. O outro ponto aqui é sobre variedades de língua. E aqui nós vemos que em meio a tantas dúvidas que surgem sobre o dom de variedade de línguas, na condição de dom, assim como os demais, né, catalogados na Bíblia, podemos dizer que este dom é uma das manifestações do Espírito Santo, quando este se revela através de uma expressão falada de maneira divina, nunca aprendida pela pessoa que fala. Então, nós já falamos no início, esse dom de variedades de línguas é chamada de glossolalia, né? Esse dom, nem o que fala, e muito menos os que ouvem, sabe o que ele está falando, porque é uma língua diferente, e a gente costuma dizer, é uma língua estranha. Estranha no sentido de que a gente não compreende, né? As pessoas, por exemplo, que não falam francês, não falam inglês, se alguém chegar perto de você falando inglês, você não vai entender o que ele está dizendo. Você pode até saber que aquela ali é uma língua inglesa, uma língua japonesa, né? Um idioma japonês, inglês, coreano e etc. Mas você, como você não estudou aquela língua, você não vai saber, né, entender, você não vai conseguir interpretar. Então, veja bem, a língua, né, esses dons de língua, de variedade de línguas, é a mesma coisa, porque você não estudou, não houve aí um aprendizado, porque não é algo que se aprende nas escolas, é algo sobrenatural. O que nós vimos aí, que nós já lemos em textos anteriores, é que Paulo aconselha
que precisa haver interpretação. Inclusive, existem algumas denominações que não aceitam, né, o falar em línguas, né, assim como em algumas igrejas pentecostais. Né? O pentecostal, ele é canela de fogo, a gente sabe disso, e quando pipoca é que nem pipoca na panela mesmo. Mas algumas denominações, né, mais fechada para esse tipo de evento, eles só aceitam o falar em línguas se houver interpretação. Do contrário, é melhor ficar calado, como o próprio Paulo diz aqui: fale consigo mesmo e Deus, né? Porque eles acham que aquele barulho incomoda e que tira, né, o brilho da reunião, do culto. Ok, meus amados irmãos? Mas cada um entende de uma forma e age de uma forma. Deus sabe de todas as coisas. Então diz aqui o ponto 1, que o ensino de Paulo sobre o dom de variedade de língua. Entre os ensinamentos do apóstolo Paulo a respeito do dom de variedade de línguas, em 1 Coríntios 14, ele escreve sobre esse dom com a finalidade de constituir algumas diretrizes para ajustar a forma desorganizada de culto que a igreja de Corinto estava realizando. Ainda a respeito deste dom, o apóstolo afirma que o falar em língua serve como um sinal para os infiéis. Então, é um sinal para os infiéis. Os infiéis, irmão, preste atenção. Tem pessoas que também pregam, ensinam, que quando você aceita Jesus como Salvador, você já recebe o batismo com o Espírito Santo. E que o falar em línguas foi somente para os discípulos, os primeiros apóstolos lá em Jerusalém. Depois dali acabou. Mas nós sabemos, pelas Escrituras, que quando o homem aceita, a mulher aceita Jesus, o Espírito Santo vem de fato morar nele. Isso é um fato. Mas o outro é o batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em novas línguas, porque é através dos dons espirituais, assim como aconteceu em Jerusalém, que o cristão na atualidade tem a capacitação, recebe do Senhor a capacidade para fazer a obra de Deus. Sem esse poder, irmãos, o cristão, ele anda às cegas, no escuro. E quando a pessoa se afasta da presença de Deus, o Espírito Santo do Senhor também se afasta dele. Então ele passa a estar sozinho, ele se torna um infiel, tá certo? Ele perde, porque o conselho de Paulo qual que é? Não entristeçais o Espírito Santo do Senhor que habita em vós. Então, quando você pratica alguma coisa errada, o Espírito Santo se afasta, tá certo? Se afasta, porque ele não tem comunhão com o pecado nem com as trevas. Quando você vem para Jesus, você é santificado, você se torna templo do Espírito Santo. Então é preciso entendermos que hoje existem pessoas que a vida está 100% desmantelada, mas ele enrola a língua lá e faz lá um salamaleque tremendo e até confunde as pessoas, parece que ele decorou, porque hoje tem umas línguas aí que, irmão, só Jesus na causa. Então nós precisamos estar atentos a isso. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, expressão em línguas em Atos e em 1 Coríntios. Aqui tem o que David Lean, Teologia Sistemática, de 1997, página 476, abre aspas. A diferença básica entre o fenômeno das línguas em Atos e em 1 Coríntios está no seu propósito. Em Atos, as línguas visam a edificação pessoal, deixando evidente que os discípulos realmente haviam recebido o dom prometido do Espírito Santo para revesti-lo do poder do alto. Não precisavam ser interpretadas. Em 1 Coríntios, o propósito era a bênção a outras pessoas na congregação. Por isso era necessária a comunicação. É preciso notar que nem todos que foram batizados com o Espírito Santo exercerão um ministério contínuo de falar em línguas na igreja local. O que é que nós vamos entender com isso? Tem pessoas que quando recebeu o batismo com o Espírito Santo, a primeira evidência é falar em línguas. Mas aí Paulo ele aconselha, e nós vamos lá lembrando mais uma vez, que Paulo diz assim: buscai com zelo os melhores dons. Então a partir do momento em que você falou em línguas, e se você realmente quer ser vaso nas mãos do Senhor, você quer trabalhar para o Senhor Jesus, se entregar para o Senhor Jesus para fazer a sua obra, então você vai para o pé da cruz, como a gente costuma dizer, vai buscar. E o Espírito Santo vai te capacitar naquilo que for necessário. Ele pode, no momento, te usar em profecia, no outro momento ele pode te trazer, né, interpretações de línguas, ele pode te usar com o dom da palavra, para pregar com autoridade, com ousadia. É ele que faz isso. Ele pode te usar para curar, para libertar, enfim. Porque os dons espirituais, irmãos,
foi concedido à igreja. Não é a uma pessoa só. Ah, não, o irmão tem os dons porque ele é mais bonitinho, ele é mais crente, ele é mais santo, ele é isso e aquilo. Não. Os dons estão disponíveis à igreja. Agora, eu preciso fazer a minha parte, buscar, como diz Paulo, procurar com zelo os melhores dons. Eu já falei em lições passadas, em outros trimestres, quando tratamos desse mesmo assunto aqui, que eu tive um problema muito sério na minha adolescência, juventude, concernente a dons. Eu não sei se isso edifica alguém, mas para mim foi importante até um dia em que eu ouvi um pastor trazendo um estudo para jovens, porque o meu conflito qual que era? O meu conflito era que eu tinha desejo de ser um pregador do evangelho. Eu tinha desejo de profetizar. Eu tinha desejo de impor as mãos sobre as pessoas doentes e elas serem curadas. De expulsar, expelir os demônios que estavam atormentando as vidas. Então eu fiquei naquele conflito. Qual o melhor dom? Que dom que eu peço? E eu orava, Senhor, uma hora eu pedia, Senhor, me dá o dom de curar. Senhor, me dá o dom de profecia, de interpretar. E sempre estava pedindo e não me firmava. Até um dia que Deus usou o pastor e num estudo para jovem ele falou: irmãos, tem muita gente aqui preocupada, que dom que eu peço ao Senhor? Irmãos, peça a Jesus que ele tenha o Espírito Santo em você. Você já tem o Espírito Santo, fale com ele. Me usa segundo a tua vontade para a edificação da tua igreja, do teu povo. Pronto. A partir daquele dia, eu não orei mais pedindo esse ou aquele, mas eu disse: Senhor, me usa nas tuas mãos para a edificação do teu povo. O Senhor conhece a necessidade. Se o Senhor quer me usar, eis-me aqui. Sou teu servo, sou teu vaso. E a partir daí eu passei a presenciar, né, a mão de Deus operando em diversos pontos, em diversas áreas. E até hoje tem sido assim, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então isso é muito importante, né, para que o crente não fique, como diz, né, cocheando entre dois pensamentos. Então nós temos aqui no ponto, no último tópico aqui, o dom de interpretação de língua. Ao tratar deste dom, o Espírito Primaz Manuel Ferreira afirmou: o dom de interpretação de línguas é a revelação divina do Espírito Santo que emprega um crente para declarar à igreja o significado das palavras pronunciadas pelo profeta em outras línguas. Muitas vezes, irmãos, e a maioria das vezes, você que é batizado com o Espírito Santo percebe que um irmão ou uma irmã que está falando em línguas, você tem aquela sensibilidade de que o que está sendo dito ali em outras línguas é o Senhor falando em profecias com a igreja. Só que aí falta, né, o intérprete. Falta o intérprete. E o Senhor fala, está falando, mas não tem um intérprete. E é nesse momento que a gente precisa clamar ao Senhor: Jesus, me usa como intérprete, Senhor, audivelmente ao teu povo. Então isso eu já vi acontecer. Assim como eu já vi acontecer o Senhor levantar alguém para interpretar, eu já vi também acontecer de ninguém ser levantado para interpretar. Porque o Senhor, às vezes o Senhor fala no nosso idioma, o português, né? Mas às vezes o Senhor usa o irmão em línguas. E é preciso que haja o intérprete para poder, né, fazer as coisas acontecer. E isso é bom para a igreja. Diz aqui que na igreja de Corinto havia desordem de toda natureza, e os crentes assistiam a tudo sem dar aos dons a devida importância. Algo que estava trazendo confusão à igreja era a ausência do dom de interpretação de línguas. Em outras palavras, estava ocorrendo a manifestação de variedade de línguas sem a interpretação das línguas. Portanto, Paulo deixou registrada a seguinte orientação: e se alguém falar línguas estranhas, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Portanto, meus amados irmãos, nós chegamos ao término desta lição, agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos deu. A conclusão diz que o presente estudo contribua, né? Que o presente estudo contribua para não ignorar